Mineiro Uai, a terra do pão de queijo. Nasci em Minas Gerais, na cidade de São Francisco, Minas Gerais, né? E na época eu morava na verdade a gente morou no interior, né? Tinha uma comunidade chamada Nova Aparecida, que era aí de Minas, né? Perto de Nova Aparecida. E a nossa comunidade chama Curralinho, uma comunidade bem pequena, né? No interior. E desde pequeno, os meus pais sempre incentivou a mim e meus irmãos a buscar a Deus, né? Você sempre foi católico, né? Sempre fui católico. Sempre fui católico. Graças a Deus nasci de um lar católico. Meu pai e minha mãe sempre foi católico. E minha mãe, ela era muito assim persistente na oração, assim também como meu pai. E como é que era o nome da tua mãe? E minha mãe se chama Hilda. E era teu pai? Meu pai é Joaquim Batista de Oliveira, ele já até faleceu, meu pai. Por isso que você é devoto de Santa Ana, por causa de São Joaquim? Meu pai, ele faleceu, estava na roça, ele foi trabalhar. Porque a gente, no meu tempo, né, lá na roça, assim, era o serviço braçal, ele trabalhava muito na roça, né, para trazer o alimento pra gente. E um dia desse ele foi trabalhar, né, estava trabalhando ali na roçada. Mais ou menos meio-dia ele parou para almoçar, almoçou, e depois ele descansou um pouquinho, né, e sentiu mal, e depois, quando foi ver, levou ele para o hospital, ele tinha falecido. Então, assim... Faz tempo isso? Faz, acho que já tem uns 10 anos já. E isso foi uma dor muito grande pra gente na época, né? Eu morava em Caraí de Minas, eu estava trabalhando na rádio e recebia uma ligação lá do hospital, e foi a notícia que ele faleceu, né? Então, assim... É uma coisa que eu acho que não tem esse filho, né, que sente aquela dor do pai, porque o pai é tudo pra gente, né? O pai e a mãe é a nossa base que tá ali sempre nos ajudando. Eu agradeço muito ao meu pai, agradeço muito a minha mãe, que sempre nos incentivou a buscar a oração, sempre nos incentivou a buscar o caminho de Deus, a rezar. Na época, nós fomos morar numa fazenda, né, chamada Fazenda Rosalina, lá nessa comunidade. Eu tinha o quê? Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. E onde a gente morava pra gente ir lá para uma comunidade, para uma igreja, né? Uma igreja bem pequenininha na época. E todo domingo tinha culto. Naquela época, né? Eles faziam um culto, reuniam as pessoas ali, faziam um culto, tinha uma celebração, né? E nessa época eu tinha uns 10, 11 anos. E minha mãe e meu pai falavam assim, ó, todos os domingos vocês arrumam e vai para a celebração. Meio que eles falavam assim, né, assim, pra gente ir, porque minha mãe sempre falava assim, ó, o filho ou a filha que obedece aos seus pais, eles terão vida longa, né, e a gente sempre buscou isso, né, obediência aos pais. Aí a gente ia, quando dava meio-dia mais ou menos, né, ali pra volta de 11 horas, né, que a celebração começava meio-dia, aí todo mundo arrumava ali, tomava banho e ia. E aquela ia os nossos 4, né? Que somos 4 irmãos. Nós íamos de a pé até lá a celebração onde acontecia. A gente passava por matas fechadas, né? Ali onde a gente mora ali, a gente via boatos de pessoas falando que tinha onça e tal. Mas a gente ia assim mesmo. Às vezes minha mãe ia também com a gente. E a gente seguiu essa trajetória um bom tempo, né? Quando chegava o domingo, ia para a celebração. Chegando lá na celebração, né, a gente participava, e quando a gente foi crescendo, a gente começou a participar dessa celebração. Eu, com mais ou menos 13 a 14 anos, já comecei a ler a leitura, né, para ajudar lá. Naquela época tinha pouca gente, e eu comecei a ler a primeira leitura, depois fui lendo a segunda leitura, e o pessoal foi gostando, né, da minha voz, assim, do jeito que eu falava, e eu comecei, né, a gostar, comecei a participar desde dessa época. Eu sei que nós caminhávamos 8 quilômetros para chegar até onde fazia essa celebração. E eu gostava disso, né? É um meio que divertimento, né? Porque naquela época, nos domingos a gente ficava mais em casa, assim. Como a gente morava muito no interior, numa fazenda, não tinha um lugar para a gente ir. E a nossa diversão era ir para essa celebração. E foi daí, né? A gente foi indo. Depois a gente cresceu, depois a gente saiu da fazenda, fomos para nossa casa e começamos a trabalhar. E sempre assim, ó, meu pai e minha mãe, sempre assim, umas 6 horas, eles reuniam. Meu pai chamava todos nós, a minha mãe também, e reunia todo mundo assim, na sala. Na época a gente era bem humildezinho, assim, a nossa casa, ela era de tijolo e o chão era chão batido.
e reunia para a gente rezar o texto, né? A gente rezava o texto ali, todo mundo junto, e às vezes minha mãe ia lá e lia um trechinho da Bíblia, a gente falava um pouquinho ali, aí depois a gente ia dormir. Sempre assim, né? A gente jantava ali para as 5h30, mais ou menos, depois a gente rezava o texto, depois a gente ia dormir. Sempre isso, né? Trabalhava na roça, chegava ali, tomava banho, dava uma descansada, depois a gente rezava. Então foi sempre isso, né? Então assim, a partir desse momento, eu fui sentindo o desejo e a vontade de buscar as coisas de Deus. Porque desde essa idade, eu fui ensinado a ser assim. Não só eu, mas também os 3 irmãos, que lá em casa é 4 irmãos, né? Lá é praticamente tudo com R, né? Ronei, Roniel e Ronivon. O mais último é Jaildo, né? Que minha mãe na época pegou o nome de meu pai, o nome dela e juntou, deu Jaildo. E graças a Deus, né? Hoje todo mundo sabe rezar. Nós tivemos assim uma catequese em casa, minha mãe sempre ensinou a gente a rezar o Pai Nosso, sempre ensinou, né, a gente fazer as nossas orações antes de dormir, né, ao levantar também. E é uma coisa assim que nós viemos nessa tradição, né, viemos assim nesse acompanhamento, né, da minha infância. Aí depois, com o passar do tempo, né, eu fui crescendo e depois eu fui para a escola, sempre ia para a escola, depois eu casei, né? Conheci a minha esposa e quando eu conheci a minha esposa, minha mãe falou, né, comigo assim, você falava com nós todos, quando vocês começarem a namorar, que vocês tiverem suas namoradas, eu não quero que vocês fiquem muito tempo namorando, não. Procura um jeito para casar e é na igreja. Não quero que ninguém fique né, juntado, não. Que vocês casem na igreja. Minha mãe sempre incentivou isso, né? Porque ela sabe que o casamento verdadeiro e abençoado é aquele da igreja, né? Ela sempre falava pra gente, né? Porque o casamento da igreja é um casamento abençoado por Deus, que é, né? Você é o mais velho da família? É o mais velho, sou o mais velho. Aí, graças a Deus, eu encontrei com a minha esposa na época, né? E a gente casou. Graças a Deus, hoje nós temos 2 filhos. E é uma vida assim que vai seguindo, né? Aí depois, com o passar do tempo, eu me desleixei da oração. Que veio a escola, né? Veio os amigos, e a gente começa, né, participar, ir para as festas, participar das festinhas, né? Das bebidas e tal. E meio que eu me afastei assim da oração, não busquei tanto a Deus. E a minha vida começou a virar um avesso, assim, praticamente, né? Mesmo depois de casado. E daí, nós começamos a passar por momentos difíceis no casamento, né? Momentos, assim, vamos dizer assim, estarrecedor. Eu sempre fui locutor de rádio. Acho que mais ou menos já tem uns 20 anos, né? Que eu fui locutor de rádio. E minha vida, né, praticamente criei os meus filhos, né? Estou criando até hoje. Usando aí a minha voz, a minha profissão, que é ser locutor de rádio, e é uma coisa que me orgulho muito a fazer isso, né? Porque é um dom que Deus me deu. Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Principalmente a Nossa Senhora. Aí depois que eu casei, né? A gente começou a levar uma vida assim meio do avesso, né? A gente começou a fazer umas coisas erradas devido a trabalhar na rádio, sabe como é que é, né? Aí eu me sentia, né, elogiado pelo povo e tal, e não importava tanto com esse negócio de casamento, entendeu? Eu comecei a fazer umas coisas erradas, e isso não agradava a Deus nem a Nossa Senhora, e meio que por um fio, né, o nosso casamento ia acabando. Mas só que uma coisa, né? A gente de vez em quando rezava o texto. Esse programa que você fazia na rádio era programa de quê? De jornalismo, de esporte, do que você fazia? Programa? Na verdade, o programa da rádio, eu fazia um programa que tocava tudo quanto é de tipo de música. O programa era Show da Manhã. Começava ali umas 9 horas e até o meio-dia, mas era tudo quanto é tipo de música. Porque na roça a gente tocava mais, era forró, mais música popular brasileira, samba, essas músicas assim, entendeu? Mas tem um horário que a gente tocava tudo quanto é tipo de música. E eu sempre, né, fazia isso assim com o maior carinho, com o maior amor. E então daí, né, como eu estava falando, a gente passou por momentos muito difíceis na nossa vida. Chegou um momento que parece que, né, que a gente ia se separar. Chegou uma época, né, que a minha esposa falou que ia separar de mim, e eu sempre assim, eu tenho uma devoção muito forte à Nossa Senhora.
Eu penso assim, que se não fosse Nossa Senhora na minha vida, como mãe, eu acho que eu não estaria aqui para contar esse testemunho, estaria aqui nesse Eugênio, aqui no podcast. Eu acho que eu teria tomado outro rumo, mas eu agradeço muito a Nossa Senhora, porque ela foi uma mãe e até hoje, né, que está sempre me sustentando, sempre me abençoando, sempre me fortalecendo. Se não fosse por ela, primeiramente Deus, né, se não fosse por ela, eu já tinha tomado umas vidas erradas. Aí chegou um tempo, né, que eu estava todo errado, que eu estou falando para vocês. Aí a minha esposa, a minha mãe sonhou com meu pai, nessa época que meu pai tinha falecido. Minha mãe sonhou com meu pai, e meu pai falou com ela, né, que estava triste porque eu estava vivendo uma vida errada, que eu estava fazendo umas coisas que não era do agrado de Deus e não era também do agrado do meu casamento, e que eu parasse com aquilo, e falou para ela, é o celular, né, e que eu parasse com aquilo, tipo assim, meio que alertou, né, falou para minha mãe me falar. No outro dia minha mãe me ligou e me contou. Aí eu, né, ouvi aquilo e fiquei pensando, só que depois passou. Eu não dei ouvido, assim, quer dizer, esqueci do que meu pai tinha falado e continuei na mesma vida, né? Mas foi um momento, né, do agir de Nossa Senhora na nossa vida. A minha esposa, uma vez, ela foi participar de um grupo de oração, e nesse grupo de oração tinha as pessoas rezando o rosário, né? Ela foi lá, começou a rezar o rosário ali, ela começou a chorar amargamente. E uma senhora aproximou dela e perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela explicou que a gente estava passando por um momento muito difícil no casamento, né, que ela achava que não tinha mais solução. E ali a pessoa foi consolando ela. E, vamos rezar o rosário mais nós. Ela nunca tinha rezado o rosário na vida, né? Aí ela começou a rezar o rosário, foi rezando o rosário. No final do rosário, ela sentiu uma voz bem, bem fininha, uma voz bem mansa no coração, falando: não reze só esse rosário, mas reze o rosário todos os dias. Quando ela falou isso, ela sentiu aquele alívio. E ela parou de pensar de divórcio. Ela não quis mais divorciar, não quis mais se separar. Ela sentiu aquele alívio, aquela paz. E quando ela chegou, esse dia a gente estava brigado, né? Quando ela chegou em casa, ela foi e me contou, né, que tinha rezado o rosário e que tinha ouvido uma voz falando com ela que não rezasse só esse rosário, mas que rezasse outros rosários todos os dias. Na hora que ela chegou lá em casa, que ela falou sobre isso, que ela chegou mais tranquila, aí eu parei e pensei assim, mas eu não sabia nem o que é rosário. Mal eu rezava o texto naquela época, né? Era católico, mas um católico relaxado. E daí eu peguei e fiquei assim, mas como assim um rosário? Ela foi me explicar. Aí ela foi pedir a Nossa Senhora um sinal. Nossa Senhora tornou a dar o sinal para ela de novo, para ela continuar rezando o rosário todos os dias. Aí o que aconteceu? Ela foi e me chamou. Nós podíamos rezar o rosário a partir de hoje. Aí eu falei assim, tá, então vamos rezar, vamos começar hoje. Quando nós rezamos o primeiro rosário, quando nós começamos a rezar o primeiro rosário, que não terminou, nós sentimos uma paz muito grande, espiritualmente falando, assim, sabe? Uma paz muito grande, uma leveza muito grande e uma tranquilidade. Aí foi aonde nós paramos e conversamos. Sentimos aquele amor profundo. E eu senti na vontade... Na hora ele estava rezando depois do rosário? Depois do rosário. E que esse dia nós estávamos rezando o rosário, ela falou que ia separar de mim, porque eu estava fazendo umas coisas erradas e que o casamento não dava. E Nossa Senhora, foi aí que Nossa Senhora agiu. Nossa Senhora agiu através do rosário. E ela veio e falou comigo, aí nós dois rezamos o rosário juntos. Depois que nós rezamos o rosário, aí a gente parou de separação, a gente parou, ela estava muito chorando, ficou tranquila. Meio que veio uma paz, assim, sabe? Uma paz, uma coisa boa dentro de casa. Quantos anos faz? Isso aí? Isso faz uns 17 anos por aí, 16, 17 anos, tem muito tempo. Aí, quando nós rezamos o rosário, eu senti no coração, como eu trabalhava na rádio, eu senti no coração, eu falei assim, a partir de hoje, nós vamos formar grupos de pessoas para nós rezar nas casas. Mas, primeiramente, eu vou gravar uma vinheta e vou colocar na rádio, e lá onde a gente morava, né, tem um salão paroquial,
E lá tinha um lugar que as pessoas faziam oração, faziam celebração. Aí eu falei assim, eu vou colocar na rádio pra gente rezar 2 vezes ao dia. Rezar meio-dia e rezar 6 horas. Nessa hora eu senti uma força tão grande assim, sabe, alguma coisa me encorajou a fazer isso. Eu penso que foi Nossa Senhora que fez isso. Aí eu gravei a vinheta, coloquei na rádio. Aí no salão a gente começou a rezar o rosário. Começamos a rezar o rosário. Aí daqui a pouco foi, né, vindo gente. Aí eu tava ouvindo a rádio e falou que, né, que vocês estavam rezando o rosário, eu queria rezar com vocês também. E foi vindo gente, a gente começou, né, ali no salão paroquial, rezando o rosário. A partir de aí, a nossa vida começou a mudar, né? Paramos de brigas e começamos a ter mais paz. Depois, a gente formou um grupo, né, de mais ou menos umas 5 pessoas. Ela falou assim, a partir de hoje nós vamos procurar as casas pra gente rezar, porque Nossa Senhora queria muito, né? Ela sentiu no coração, Nossa Senhora queria muito nós rezar o rosário e compartilhasse também. Aí depois a gente adquiriu uma imagem e fomos nas casas rezar o rosário, né? Com um grupo de pessoas que a gente tinha. Eu vou pedir até ao Júnior, se puder, Júnior, coloca aí algumas imagens para os nossos irmãos, para eles verem. Aí, ó, esse aí são as pessoas que participavam com a gente, né? Que iam nas casas, ali tá a Renata, a minha tia, mais os parentes ali, né? A gente tinha a imagem de Nossa Senhora, e então a imagem da Nossa Senhora Rosa Mística, e tinha a Sagrada Face dela. Pode passar outra foto aí. Aí é lá no salão do paroquial, né? Lá no sindicato. Aí tá aí a minha esposa, eu tô atrás, né? Nesse momento a gente tava rezando o rosário, depois a gente, né? Ficou conversando um pouco com as pessoas ali, e esses aí são as pessoas que moram lá perto da casa da gente, né, da nossa cidade lá. Dava bastante gente, né? Dava bastante gente aí. Foi no sindicato nessa época. Pode passar outra aí. Aí a gente ia com essa imagem Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz, né? Do lado tinha um texto, do outro lado tinha uma hóstia branca aqui. E a gente tinha aquele telão ali e tinha a imagem Nossa Senhora. Pode passar mais aí, eu vou mostrar. Isso aí é nas casas, nas famílias, né? A gente colocava a imagem Nossa Senhora e rezava o rosário. Ainda tem uma criancinha pegada na mão Nossa Senhora, era a casa das famílias. Pode passar mais. Então isso aí é numa casa, né? Aí tá minha esposa, tá lá o Felipe, e a gente tá rezando aí numa casa, né, de família também, que as pessoas pediam, né? Tanto que a gente tinha uma lista, né? De nome de pessoas, de famílias. A gente ia nas casas, falava assim, a gente tá rezando o rosário, vocês aceitam, a gente reza o rosário na casa de vocês e tal, falava Nossa Senhora, eles aceitavam. E quando eles aceitavam, a gente anotava o nome, fazia uma lista bem grande de pessoas. Era uma vez por semana? Era 2 vezes por semana, era na quarta e no sábado. Aí, né, ia nas casas rezando, pode passar outra aí. Aí as pessoas ficavam esperando e a gente já tinha um grupo aí, ó, um grupo de pessoas, também numa casa também rezando lá no nosso bairro. Pode passando mais. Aí outra família, mais uma. Aí foi um lugar, né, que já estava terminando aí, que a gente foi em outra cidade, essa é a cidade de São Francisco. Na época a gente fretava ônibus, entendeu? A gente arrumava um ônibus e colocava as pessoas no ônibus e levava para cidades. Lá a gente juntava todo mundo e rezava o rosário. E tinha muita conversão, Nossa Senhora, né, tocava muito os corações das pessoas e muitas conversões, as pessoas, né, não tinha gente que nunca tinha rezado o rosário, começaram a rezar o rosário e foram muitos testemunhos. Pode passar mais. Aí também, né, lá em Caraí de Minas, também outra casa, mais outra. Também aí, né, esse aí também é o pessoal do grupo. Pode passar mais outra aí. Essa aí foi lá na casa da minha mãe, né? A gente foi lá rezar o rosário. Tua mãe aparece aí ou não? Hã? Tua mãe aparece na foto aí ou não? Não aparece não. Minha mãe, deixa eu ver, aparece meu irmão. Mas depois eu coloco a foto deles aí. Olha só, tem como abrir mais a imagem, Júnior? Abrir mais a imagem? Essa luz tá indo pro lado, né? Que eu vou. Tem um sinal aí, eu vou mostrar pros nossos irmãos. Aí. É Nossa Senhora Rainha Mensageira da Paz. Aqui está o texto e está a hóstia. Essa mulher, a senhora que está com a mão assim, é a minha tia Lourdes. Ela até faleceu. Ela começou a rezar o rosário daí, né? Rezando o rosário, ela mudou as vestes, tanto que o senhor até mandou o livrão para ela. Ela tinha um livrão, e foi através do que ela faleceu? Faleceu. Através. Faz pouco tempo? Já tem
faz mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos. Através que ela começou a ler as mensagens aqui da Palavra de Deus, foi que ela começou a vestir, né? Usar saia, do jeito que pede nas mensagens. Aí nessa imagem, eu quero mostrar para vocês, na cabeça dela tem uma luz bem fininha, uma luz branca. E nesse dia aí, ali no fundo ali, não tinha nada de luz, era tudo apagado. Aí é na roça, no interior, entendeu? E apareceu uma luz bem branquinha assim atrás da cabeça dela. Dá pra ver ali atrás? Dá pra ver. E ela sentiu assim como se fosse um sinal de Nossa Senhora. Porque não tinha nenhuma lanterna e não foi da câmera, entendeu? Que a luz da câmera ali embaixo ali, ó, pega abaixo ali da imagem. E essa luz bem branquinha aí na cabeça dela, ela sentiu como se fosse um milagre, uma graça recebida por Nossa Senhora. Pode passar aí. Também aí, né, na outra família. Então, assim, a gente tinha, logo no início, tá bom, hein, Júnior? Logo no início, a gente tinha umas 30 pessoas nos acompanhando a gente, né? Porque o que nós sentimos foi algo muito forte. Então, veio muitos milagres, muitas conversões, né? As pessoas, tipo assim, tinha uma pessoa que estava com depressão, aí eu e minha esposa ia lá, levava a imagem de São Miguel Arcanjo e fazia uma novena. E a pessoa era curada dessa novena, São Miguel Arcanjo, né? A intercessão de São Miguel Arcanjo, as pessoas eram curadas. E depois a gente saía também nas comunidades, não só na nossa cidade, nas comunidades, rezava o rosário. Tinha casas que as pessoas aceitavam, tinha casa que não, né? As pessoas não aceitavam.